Salve, salve, família, salve, salve. Aqui quem vos fala é o vosso excelentíssimo profeta na voz. Estamos aqui naquele pique, naquele jeito, família, no nosso intensivão para meter marcha e expandir a mente de vocês hoje aí, beleza? Vamos entender mais um pouco dos princípios, do fundamento ali do meu operacional e enxergar o mercado um pouco mais como eu enxergo aí. Para vocês também serem profetas das velas aí e prever o mercado, beleza? Mas é brincadeira, não precisa prever para fazer dinheiro, não. Isso vocês vão entender também. Beleza? O pessoal tá falando de onde eles é aí, de onde eles são, né? De onde eles é, foda. Salvador, Santo Inês, Maranhão, Boa Vista, Roraima. Ó, Roraima, aí sim, hein? São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Ribeirão Pires, São Paulo. Ó, boa noite, Charles. Tudo bem, meu querido? Maraú, Bahia, Moca. Ó, o Marcos é da Moca, aqui perto também. Aqui perto. Família, então, ó, Salvador, aí sim, hein? Então, família, tem gente aqui que já me conhece, já foi aluno, tem gente que está me vendo aqui pela primeira vez, tem gente que deve ter vindo, viu o anúncio e clicou, caiu aqui, quer entender o que que acontece, o que que eu faço. Então, eu vou me apresentar para todos, beleza? Salve, família, eu sou o Profeta, aqui quem vos fala é o Profeta na voz, eu sou o Fernando Profeta, beleza? Eu sou trader profissional, já tem alguns anos, já vivo absolutamente do mercado financeiro há 2 anos, certo? E eu já tenho mais anos aí na caminhada. E eu tô aqui para poder mostrar para vocês uma frase que eu falo sempre, 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 que é: faz o simples que dá certo. Por quê? Porque uma coisa que eu acredito de verdade, não é da boca para fora, não é um achismo, eu acredito e levo para minha vida, que é: o ápice da sofisticação é a simplicidade. Então, família, o mercado financeiro é um parelheiro. O mercado financeiro é um local meio nebuloso até. Por quê? Porque é um local da onde, como o nosso amigo Cleverson falou, tem infinitas possibilidades, família, infinitas possibilidades. Só que tem tanta, mas tanta possibilidade que existem várias formas de analisar e de operar no mercado. E é aí que entra um problema. Quando você começa a operar, e aí, tipo, sempre tem dois âmbitos, né? Ou você é aquele trader que começou já no game, suas primeiras operações foram vitoriosas, você falou, nossa, é dinheiro fácil, eu vou ficar milionário. Ou você começou no loss, levou um gainzinho ou outro ali, ou já foi lá e levou um fumo de primeira. E aí você já ficou mais retraído, mas opa, o mercado é soberano, tem que ficar ligeiro. Independente de qual seja os dois, naturalmente, você passa por uma jornada que você começa a ganhar, 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 e aí vem aquela sua primeira perca e acontece o quê? Você fala, poxa, eu não sabia muito sobre o mercado, às vezes eu sabia pouco, às vezes a pessoa nem sabia. Já teve aluno que chegou a mim que falou, pô, profeta, se a vela ficasse verde, eu comprava a próxima, e se ficava vermelha, eu vendia na próxima. E a pessoa fez dinheiro, ela alavancou de R$ 300 para acho que foi uns 1.500 fazendo isso, que tipo, tá ligado? Não que não tenha lógica, mas é algo que a assertividade é muito baixa e a pessoa conseguiu fazer dinheiro. Então, muita gente não tem um bom conhecimento ali e consegue ter um certo resultado, só que aí quando começa a levar loss, pensa, putz, se sem saber nada eu tive resultado, imagina se eu estudar e se eu aprender. Eu vou devorar esse mercado. Quem aqui já passou por isso? Coloca aí para mim no chat, se sim ou não. Eu vou estudar mais porque eu vou devorar esse mercado. Só que aí o que que acontece, família? O mercado financeiro, como eu falei, é um local nebuloso. Quanto mais você vai atrás, quanto mais você acha que sabe, menos resultado você tem. Quanto mais você estuda, menos resultado você tem, menos você consegue transformar a sua análise, o seu conhecimento em dinheiro, em grana, em bufunfa, cascaio. Que querendo ou não, família, vamos ser todos sinceros, todos estamos aqui por isso. Se todo mundo que está aqui, que já é trader, ou que tem vontade de ser trader, ou que aspira a ser em algum momento trader, ou quer entender, o objetivo de todos nós traders é o mesmo: lucro, fazer dinheiro, certo? Lucro, esse é o nosso objetivo. Cada um tem o seu meio de conquistá-lo, mas nosso objetivo é lucro, é dinheiro, certo? Então, se o nosso objetivo é lucro, a gente quer ter resultado, a gente quer bufunfa, a gente não quer ter uma boa análise, não quer acertar sempre isso, aquilo, não, a gente quer dinheiro. Algumas pessoas até querem essas coisas, mas porque ela acha que essas coisas vai trazer dinheiro para ela, beleza? Então, todos nós queremos dinheiro. Porém, como eu falei, o mercado tem infinitas possibilidades. Então, quanto mais você aprende, mais análises divergentes você começa a ter. E aí, um operacional, você aprende que é para comprar.
Só que no outro você tem que vender. E aí a média móvel está cruzando por uma compra. Só que a Fibonacci está na retração para você vender. E aí o outro indicador, e isso, aquilo, aí você vai ver, você tem um monte de coisa que você acaba não fazendo nada. Ou você faz, leva um loss e fica, putz, por que eu não entrei na outra, não sei o quê. Ou seja, quanto mais você complica, quanto mais você tenta estudar, e deixa abrir um parênteses. Não estou falando que estudar é errado, você não tem que estudar. Pelo contrário, eu até hoje estudo pra caramba sobre o mercado, tá? Mas eu estou falando sobre análise, sobre gráfico, eu estou falando sobre operação, certo? Quanto mais análise você mistura, mais errado dá, menos resultado você tem, certo? Agora, estudar sobre teoria de DAO, estudar sobre os fundamentos de mercado é outra coisa. Aí é uma base, uma fundamentação que você tem que ter realmente, certo? Mas, no mercado, independente do mercado que você opere, seja B3, seja Forex, seja opções binárias, independente do mercado que seja, quanto mais você começa a estudar, menos você começa a ter de resultado, dependendo do que você está estudando. Porque você complicou, certo? Você complicou aquela situação. E é exatamente aqui, eu estou exatamente aqui para fazer o oposto nessa situação para vocês, certo? Para descomplicar a análise gráfica, para descomplicar as operações, para descomplicar o que é ser um trader profissional. É para isso que eu estou aqui hoje, certo? Porque a simplicidade, ela não é algo superficial, algo tipo supérfluo assim. A simplicidade é quando você pega algo, você localiza a essência daquilo e tudo aquilo que é excesso da essência, você limpa e você tira, certo? E o que vai te sobrar? Vai te sobrar o simples, o ápice da sofisticação, o simples. Beleza? Então, é para isso que eu estou aqui hoje, essa me apresentando para quem não me conhece, beleza? Eu estou aqui para simplificar, para descomplicar a mente de vocês na hora de vocês enxergarem um gráfico. Por mais que você, profeta, pô, mas a sua análise, isso, aquilo, eu prefiro a minha análise. Beleza, se você já tem uma análise, às vezes alguma coisa ou outra pode agregar na sua análise, mas o que eu quero que vocês entendam é a minha visão na hora de estar analisando e metendo marcha operando um gráfico. Beleza, família? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo aqui? Antes da gente iniciar, se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Vou continuar lendo aqui, vocês mandou mais mensagem, mas eu tava focado na ideia aqui para não desvirtuar. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Coloca aí no chat. Vocês estão me ouvindo tranquilo? A imagem tá ok? O áudio tá ok? Qualquer coisa fala agora, que é quando eu embalar na aula ali, aí vai ser mais difícil para parar, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa pode falar agora. São Gonçalo, Ribeirão, boa. Maraú, Bahia, Moca, Salvador. Minas Gerais, Rio Verde, Goiás, boa. Parelheiros, seu vizinho, meu vizinho, pô. Aqui do ladinho, Parelheiros. Marcha, ok, ok, marcha, marcha. Então vamos lá, família. Vamos meter marcha. Você é o mestre Teresópolis, ó, Teresópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis. Para quem opera OB em M1, qual pode ser a maior dificuldade para ingressar em B3? Cara, eu vou ser muito honesto com você, Wander. Eu acho que a maior dificuldade pode ser a ansiedade. Porque em M1 é tudo muito rápido. Vou ser honesto, cara. Quem tá na sala vê. Tem a entrada que a gente faz que, tipo, dura literalmente, não é nem brincadeira. Tem a entrada que a gente faz que dura 5 segundos. Dura 10 segundos, bolso, já saímos da operação. Mais rápido do que até M1, entendeu? Então eu não falo nem pela ansiedade na hora de operar, eu falo pela ansiedade porque você não vai entrar em toda a vela. Por mais que eu sou especialista em vela-vela, eu vou ensinar para vocês os princípios do candle a candle, do candle a candle, vela a vela, seja lá como vocês prefiram chamar. Por mais que eu vou ensinar o vela a vela, vocês não vão entrar em toda santa vela. Se quiser, pode, mas normalmente a gente não entra em toda santa vela, beleza? Então, não é nem ansiedade na hora de operar, é ansiedade em aguardar a entrada certa para você entrar, entendeu? Porque todo momento vai ter oportunidade. Então você pode querer comprar, vender, mas você vai ter que aguardar ali e vai ter momentos que você vai ficar, sei lá, 20 minutos olhando o gráfico, só olhando ele andar. Mas vai ter momentos também que em 15 minutos você já vai ter feito metade da sua meta ou a meta inteira. Isso se você não bater a meta na abertura, dependendo da abertura do mercado, entendeu? Então, sendo bem honesto, acho que a maior dificuldade é a ansiedade de aguardar a oportunidade correta. Porém, é algo que dá para se adaptar, cara. Eu tenho bastante gente eu tenho bastante gente que veio de OB e conseguiu se adaptar, entendeu?
É, fala aí, Hugo. Exatamente. É, adorei o cabelo. Discípulo. Ó, Kátia, obrigado, tamo junto. Cabelo aqui, especialidade da minha mulher. Fez sentido aí, Vander? Paga rápido demais, é surreal? É, então. Dependendo da operação, é segundos ali. Boa noite, profeta. Beleza? Beleza, Genivaldo? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? O nevrótico nos ensina a controlar a ansiedade. Ensina mesmo, cara. Vai na raça, ele ensina mesmo. Fui seu aluno na alavancagem. Ô, Osvaldo, pode crer, tamo junto aí, pô. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É, profeta, hoje vai ter aula sobre gerenciamento, porque o meu problema é mais o gerenciamento, segurar demais a operação. Não, calma aí, vamos por partes. Hoje não, tá? Hoje eu vou falar sobre zona de briga e sobre proteção de preço, tá? Hoje eu vou falar sobre regiões do gráfico. Eu não vou falar sobre gerenciamento hoje. Mas nesses nossos 3 dias de aula, eu vou falar sobre gerenciamento sim, tá? Provavelmente na quinta. Amanhã eu vou complementar o que foi passado hoje. Provavelmente na quinta eu vou passar um plano. Eu vou passar, ó, na quinta, um exercício para vocês criar consistência e não é um exercício que vai ser fácil. Não, mas é exatamente isso. Se vocês conseguirem fazer exercício, vocês vão estar a um passo de. Não digo nem virar, né? Porque é um estado de entrar, essa seria a palavra certa, beleza? Então, eu vou passar um exercício que, se vocês conseguirem concluir ele, vocês vão estar a literalmente um passo de entrar no estado de consistência. E aí é se manter nisso, beleza? E eu vou passar sobre gerenciamento também, o gerenciamento que eu uso para sair positivo a maioria dos dias, porque não é só acertar um monte de operação. Você pode errar, você pode dar 5 entradas, errar 3, acertar 2. Se você tiver gerenciamento, você faz dinheiro. E alguém pode entrar das 5 operações, 4 gain, um loss e sair negativaço, porque 4 gain, esse um loss não aceitou e pum, quebrou. Então, gerenciamento é muito importante, cara, tá? Mas eu vou ensinar sim, não hoje, mas eu vou ensinar sim. Beleza? Salve, profeta. Salve, Lucas. Beleza, meu querido? Tranquilo? Ponto de entrada, esse é o principal ponto do operacional. Exato, ponto de entrada, os pontos de entrada corretos, onde entrar, onde não entrar, o que fazer em cada região. Salve, meu mestre. Itumbiara, Goiás. Salve, Marlon. Ó, Itumbiara, Goiás. Um abraço para Goiás, todo mundo de Goiás. Bom te ver, João. Como é que você tá? Só os bravos, né, Marlon? Fala aí. O Marlon pegou uma época boa mesmo. O Marlon pegou uma época boa. Mas vamos lá, família. Sem mais delonga, vamos lá. Calma aí, deixa eu só achar o gráfico aqui. Não vai, Marcos. Não vai. Tá? Eu só marquei. Aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. Fechar minha câmera aqui por enquanto, então. Aí quando eu for. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô vendo minha tela aí? Tá tudo tranquilo? Calma aí, só deixa eu pegar o chat, pegar tudo aqui certinho. Sim, vou falar sobre esse mercado. Eu vou falar sobre o operacional. O operacional ele funciona em qualquer mercado, tá, Raimundo? Ele funciona em qualquer mercado. Você só tem que adaptar a sua forma de entrada, mas funciona em qualquer mercado, beleza? Porém, o meu foco, sim, nesses 3 dias de aula vai ser sobre o mercado futuro, B3 e Forex, porque é o que eu opero. Eu não opero mais OB, beleza? Mas o conceito do operacional funciona para opções binárias também, só se adaptar à forma de entrada. E o mais importante que é a mentalidade, que a gente vai falar esses 3 dias aí do que é ser profissional, isso serve para qualquer mercado. Beleza? É, só quem tá presente, exatamente. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Joio, tu é foda. O que uma mulher não faz na vida de um homem? Tu tá até mais bonito. Tamo junto, pô. Obrigadão. Tá ligado, né? Uma mulher e dinheiro deixa qualquer homem mais bonito, meu querido. Dinheiro e mulher deixa qualquer homem mais bonito. Mas vamos lá, vocês estão vendo aí certinho, beleza? Vou dar play aqui. Boa noite, Lucas. Tranquilo, meu querido? Deixa eu dar play aí. Beleza. Aí deixa o gráfico andando aí, eu vou explicando os conceitos. O ponto aqui, atual não é nem a operação.
é entender as regiões e os pontos certinho, beleza? Mas aí eu vou deixar o gráfico rolando de fundo aí. Aqui nesse caso aqui é o Profit, é uma plataforma, certo? É o Profit Pro aqui, no caso. É uma plataforma. Mas a corretora, tem bastante corretora. Eu uso o BTG, certo? A corretora BTG e a corretora Toro. Eu uso essas duas aí na sala. Mas tem bastante corretoras que tem essa plataforma aqui. Vamos lá, então. Zona de briga, família. Zona de briga. O que é? Opa. O que é zona de briga? Um momento. Calma aí. O que é zona de briga? Zona de briga, família, nada mais é o que muitos conhecem como um suporte e resistência. Pô, profeta, mas você fez tudo isso para vir ensinar suporte e resistência pra gente? Calma lá. Não me apedreje ainda. Calma, gafanhoto. Calma, gente. Não, eu quero que vocês entendam os princípios básicos, o primordial, certo? Porque, por mais que tem muita gente que cobra caro pra caramba para te ensinar suporte e resistência de forma errada ainda, não quer dizer que o suporte e resistência não funcione. Quer dizer que ele não é a única análise que existe, entendeu? Existem outras análises, outras confluências. Porém, suporte e resistência é a base do mercado, família. Grandes players, bilionários, corretoras gigantes usam suporte e resistência. Não da forma como é mais popular aqui no Brasil, no geral, mas usam suporte e resistência assim. Por quê? Opa, calma aí, tá branco. Porque suporte e resistência, normalmente, a gente entende como assim, ó, duas linhas na onde o preço bate e ele retrai, certo? Então, na nossa mente, suporte e resistência vai ser uma coisa dessa forma assim, ó. Então, a pessoa vai lá, às vezes vai lá no H1, aí marca, aí vem pro M15, ajusta para operar no M5 ou no M1 ali. Quando o negócio chega naquela região, ele vai lá, compra. Quando bate ali na resistência, ele vende, bate no suporte, ele compra e fica assim. Isso funciona? Às vezes. Às vezes funciona. Mas dessa forminha é um pouco difícil, certo? Por quê? Porque suporte e resistência não são duas linhas, ou não é uma linha específica que vai ficar ali no gráfico. Suporte e resistência, família, é uma região, certo? É uma região do gráfico. E aqui já está o ponto principal do gráfico. O preço sempre se movimenta em regiões, certo? O preço ele sempre se movimenta em regiões, família. Ele vai estar sempre em uma região e indo buscar outra, certo? Ele vai estar numa região e indo buscar outra região. Sempre ele vai estar assim. Ah, e quando ele está numa tendência tal, ele vai estar indo buscar uma certa região. Ah, mas e quando ele está vendido? Vai estar buscando uma região mais baixa. Quando está consolidado, ele vai estar procurando regiões próximas uma da outra. É um afunilamento do preço. Mas ele sempre vai estar se movendo em região, se movimentar. O preço sempre se movimenta em regiões. Ele sempre se movimenta em regiões, família. Então, entendendo isso, o que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é exatamente isso: as regiões do qual o preço passa e o que ele faz em cada região, em determinada região, certo? E aqui já eu peço para vocês abrirem a mente de vocês, família. Tem gente aqui que é iniciante, é novo, beleza, mas eu sei que tem gente aqui que tem anos de mercado já. E o que eu peço para todos vocês é abram a mente de vocês. Estejam dispostos a ouvir, entender e testar o que eu estou falando antes de vocês falar, pô, mas eu aprendi diferente, eu não aprendi assim, certo? Porque algumas coisas que eu vou falar aqui provavelmente vai causar uma divergência ou vai ser um pouco diferente do que o price action de livro, o price action mais clássico que a gente vê aí pelos vídeos de YouTube, certo? Então, o preço ele se movimenta em regiões. Então, quando você começa a entender em qual região o preço está, você começa a entender o que você pode fazer. Em uma determinada região, o preço ele vai embora. Aí você pode operar um rompimento e ir a favor dele. Em outra região, o preço vai ter dificuldade de passar. E aí você pode entrar para uma reversão ou para uma retração se ele pular naquela região, certo? Então, tudo depende da região que o preço está. E se ele está numa determinada região, ele vai agir de uma determinada forma, certo? Da mesma forma que você, qualquer um de vocês que estão me ouvindo, você não vai ser a mesma pessoa se você tiver
num barzinho com seus amigos ou num rolê assim descontraído com seus amigos e num domingo de família, com seus familiares, seus parentes. Você é, óbvio, a mesma pessoa, você não vai agir totalmente diferente, mas você não vai ter os mesmos diálogos, você não vai se comportar da mesma forma. Por quê? Porque são regiões diferentes. Uma região é você tá na rua ali com seus amigos, que você tem mais intimidade, fala mais besteira às vezes. Na outra região, você vai estar num local mais família, onde você fala coisas, assunto mais família, papo mais cabeça, certo? Algumas famílias eu sei que falam muito besteira também, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, em cada região, você vai se comportar diferente. E o preço não é diferente. Em cada região, ele vai se comportar diferente, certo? Então, zona de briga nada mais é do que uma região do gráfico. Qual região são essas? São as regiões de suporte e regiões de resistência, certo? Então, uma zona de briga, o que é? Uma zona de briga é uma região do gráfico onde temos suporte e ou resistência, né? Depende. Tá, mas como eu identifico? Aí aqui que tá. Toda, todo local onde nós tivermos duas velas, vela, candle, tanto faz, tá, família? Eu costumo falar mais vela, mas eu sei que tem gente que não gosta de usar vela, tem gente que prefere candle, seja candle, vela. Tanto faz pra mim, o importante é vocês entenderem e fazer dinheiro, tá? Porque o próprio cara que criou não usava nenhum dos dois nomes, nem candlestick, nem vela, ele usava outro nome. Então, não interessa nesse ponto, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de usar o termo vela, mas eu costumo usar esse termo. Vou botar candle, vai, já que eu sei que tem gente que não curte. Aí aqui já fica global, mas é a mesma coisa. Todo local onde nós tivermos dois candles de cores opostas, nós temos uma zona de briga. Opa, uma zona de briga, certo? Toda região onde nós tivermos duas velas de cores opostas, família, nós vamos ter uma zona de briga, certo? Em toda, profeta, em toda, absolutamente toda, que nós tivermos ali uma vela. Opa, deixa eu um paviozinho aqui, certo? Então, em toda região que nós tivermos duas velas de cores opostas, nós vamos ter uma zona de briga, família. Nós vamos ter uma zona de briga ali. Por quê? Porque nós tivemos, o nome já diz, uma briga, certo? Os compradores e vendedores, eles brigaram naquela região e um dos dois foi o vencedor, certo? Eles brigaram e um dos dois foi o vencedor. Se não tivesse uma briga, não teria vela de cor oposta. Se um preço só tivesse dominando, o que que ia acontecer? Ia acontecer isso daqui, ó. Opa. Ia acontecer isso daqui, ó, certo? Não tem briga. Os compradores estão dominando, então eles vão embora. O preço vai andando. Não tem briga nenhuma aqui nessa situação. Porém, quando a gente tem velas de cores opostas, a gente teve uma briga no gráfico. Os compradores e vendedores, eles brigaram para ver quem está certo, se o preço está muito caro ou se ele está muito barato, certo? Provavelmente o comprador acha que o preço está muito barato e vai querer empurrar ele para cima, e o vendedor provavelmente acha que ele está muito caro e vai querer empurrar ele para baixo, e os dois vão ficar brigando eternamente. E quando nós temos duas velas de cores opostas, nós vamos ter exatamente essa região onde houve essa briga, certo? E como que eu sei quem venceu essa briga, profeta? O preço anda para qual direção, família? Me respondam vocês agora. Para qual direção o preço anda? Ele anda para a esquerda ou para a direita? Normalmente, quem aqui já viu algum gráfico de preço andando, né? O preço ele anda para qual lado? Para a esquerda ou para a direita? Coloca aí para mim. Para a direita, né, família? Pode parecer até bobo para alguns, vai falar, pô, profeta, perguntinha essa, né? Para a direita, correto. Então, se o preço anda para a direita, o presente sempre vai ser a vela da direita. E o que tiver à esquerda do preço é o passado, certo? Então, quando nós tivermos duas velas de cores opostas, a vela que está do lado direito sempre será a vencedora daquela região específica, certo? Então, como vocês fazem? Assim, ó. Olhou, ó, duas velas de cores opostas.
Aí você olha, ó, duas velas de cores opostas, beleza. Quem tá do lado direito? Os compradores, beleza. Então foram os compradores que venceram. Então você tem que enxergar esse movimento aqui, ó. Certo? Calma aí, ficou feio aqui, ó. Os compradores que venceram, você tem que enxergar esse movimento, certo? Então, se tem duas velas de cores opostas, o comprador venceu, então a gente sabe que aqui nós temos um suporte. Aqui nós temos um suporte. Você vai marcar a abertura da vela vencedora, certo? Você vai marcar a abertura da vela vencedora e o pavio mais baixo, ou a proteção mais baixa, certo? Entre as duas velas, tem que ser entre as duas. Então, nesse caso, você marcaria aqui a abertura da vela vencedora e o pavio mais baixo, no caso, é aqui, ó. Certo? Então, aqui é uma região de suporte. Lembrando, não é uma linha, não tem essa de corpo com corpo, pavio com pavio, pavio. Não, esquece, não tem nada a ver. Não sei quem criou essa balela, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Simetria existe, mas isso não tem nada a ver, sinceramente. Certo? Aqui nós temos uma região de suporte. E a mesma coisa vale aqui, ó. Mesma coisa vale aqui. Nós temos duas velas de cores opostas. Beleza. Então, quem está do lado direito, quem está na frente ali do preço, nesse caso é a vela vendedora. Então, se os vendedores ganharam essa briga, nós temos aqui uma resistência. A gente marca a abertura da vela vencedora nessa briga e, nesse caso, o pavio mais alto, a proteção mais alta. Beleza? Então, aqui nós temos a nossa região. Aqui nós temos a nossa região de resistência, certo? Aqui dominada pelos vendedores e aqui dominado pelos compradores. Beleza? Até aqui, tá dando para entender, família? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Coloca aí para mim. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Para quem não está acostumado no Zoom, vocês podem, se tiver pelo computador, vocês vão clicar ali em reações, provavelmente vai ter aí reações, certo? E aí em reações vai ter lá levantar a mão. Aí você pode levantar a mãozinha, que aí eu abro, eu vou tirar um tempo para vocês abrir o microfone e poder perguntar. Ou quem não quiser abrir o microfone pode mandar no chat a dúvida aí, tá? A qualquer momento, que aí quando eu abrir para dúvidas eu respondo. Beleza? Tá, profeta, entendi isso daí. Mas como isso aplica no gráfico? Então, vamos ver isso na prática. Aplicado no gráfico aqui, ó. Certo? Vamos ver isso na prática. Quando, ó, no gráfico inteiro vocês vão ver, ó, tá se formando uma agora até, ó. Mas tem que esperar a vela fechar. Em todo o gráfico vocês vão ver isso acontecer de monte, família. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, duas velas de cores opostas, certo? Duas velas de cores opostas. Quem está do lado direito é o vencedor e quem é o vendedor, certo? Então nós temos aqui, opa. Então nesse caso nós temos aqui uma região de resistência. Espera aí, calma aí. Ó, aqui, ó. Nesse caso a gente marca aqui, ó, a abertura da vela vencedora e a máxima entre as duas, certo? Só vou esticar isso daqui. Certo? Aqui, mesma coisa, ó. Duas velas de cores opostas. Quem está do lado direito, nesse caso, os compradores. Então, aqui a gente tem uma região, ó. A gente tem uma região, uma zona de briga comprador, uma região de suporte, certo? Aqui, ó, duas velas de cores opostas. Quem está do lado direito? Os vendedores. Então, a gente tem aqui uma região de resistência também. E assim vai. Infinitamente, o preço ele sempre vai andando dessa forma, certo? Opa, calma aí, minha ferramenta saiu. O preço ele sempre vai andando dessa forma. Ó, aqui mesmo, por exemplo, ó, já formou uma. Já formou uma. A gente tem duas velas de cores opostas. Quem está do lado direito? Os vendedores. Pô, mas é uma vela fraquinha, profeta. Eu sei. Esse é outro ponto que vocês têm que entender. A zona de briga, família, suporte e resistência, eles são alvos. Eles são níveis, são levels, seja lá o termo. Eles são alvos do preço, certo? Eles são alvos do preço. Então, não.
Suporte e resistência, ele pode ser rompido, certo? Ele pode ser rompido, sim. Muita gente, ah, não, suporte e resistência, então bateu ali na resistência, eu vou vender, bateu no, opa, bateu na, cacetinho. Bateu ali na resistência, eu vou vender, bateu no suporte, eu vou comprar. Nem sempre, família. Eles são alvos, certo? Eles são locais de decisão do preço, certo? A zona de briga é um local de decisão do preço. Por quê? Porque quando o preço chega nessa região, ele tem duas opções. Ou ele rompe, ou ele não rompe. Ponto final. Não, mas eu já vi o preço bater, consolidar, reverter. Sim, eu sei, mas você tem que entender que ele só tem essas duas opções. Ou ele rompe aquela região, ou ele não rompe aquela região. Tá, profeta, mas até aí ou o preço ou eu compro ou eu vendo. Ou ele sobe ou ele desce. Exatamente, família. Exatamente o que eu quero que vocês entendam. O mercado, ele é simples, ele tem as suas complexidades, ele tem as suas burocracias, mas a análise gráfica de candle é simples. Normalmente, quanto mais a pessoa complica, menos assertiva ela se torna. E quanto menos ela complica, quanto mais simples ela deixa, maior a assertividade dela. Por quê? Porque o gráfico ele é simples. Sabe o que o preço é, o que o gráfico é? Ele nada mais é do que um monte de informação junta sendo expressada. Ele não tá contra você. Ele não tá aqui para tomar o seu dinheiro. Ele não é seu inimigo. Ele não é o seu amigo. A gente não briga com o mercado. A gente não se vinga do mercado. A gente não recupera dinheiro do mercado. Nós somos o mercado. Nós, em conjunto, todos nós juntos, fazemos o mercado, certo? Então, o mercado, família, ele é neutro. Nada mais é do que um monte de informação junta sendo mostrada para a gente através desses candle, desses retângulos aí que a gente chama de vela de candle. Mas o mercado em si, ele é neutro. Então, quando você entende isso, você começa a observar as informações que ele está te passando e não as informações que você quer que ele te passe. Esse é um dos erros primordiais da maioria dos traders que estão começando. É achar uma análise e achar que não vai levar loss. Ou tentar achar uma análise que é 100% assertiva, o operacional 100%. Eu vou dar uma surpresa para vocês. Não existe. Esse operacional 100% não existe. Não tem como você não levar loss, família. Porque tudo pode acontecer no mercado a qualquer momento. Tá, profeta, mas se tudo pode acontecer, como é que você opera e faz dinheiro a maioria dos dias? Porque a gente consegue compreender o que o mercado está falando pra gente e não o que eu quero que o mercado faça. Isso é muito diferente, família. O que você quer, ó, aqui deu um desenho gráfico e no padrão desenho gráfico, aqui um ombro, cabeça, ombro, se romper isso daqui, o alvo do preço vai ser aqui e ele tem que ir buscar lá. E aí o preço rompe, ele anda um pouquinho e começa a voltar, e você não aceita. Por quê? Porque ele tem que ir buscar lá. E aí o preço está andando e você está negativo e ele tem que buscar lá. E aí às vezes você começa a fazer o famoso médio, que é o preço médio, ou para quem é de OB aí, o famoso martingale. Começa a dobrar a mão, começa a fazer um negócio nada a ver, começa a jogar umas ordens ali, pá. Não, eu tenho que recuperar isso daqui, eu tenho que corrigir essa operação, tenho que recuperar. E aí você começa a tentar fazer uma coisa, por quê? Porque você acha que o mercado tem que fazer o que você quer. Sendo que o mercado está gritando na sua orelha que ele está falando, eu não vou subir, eu vou despencar. Às vezes ele até freia, ele desce um pouquinho, aí ele freia, dá aquela consolidaçãozinha e ele fala, ó, tô a última chance aqui, hein? Quem vai, vai, quem não vai, fica. E ele, bum, despenca. E você lá comprado, esperando ele voltar para você liquidar a fatura. Então, família, o que eu quero que vocês entendam que não existe operacional 100%. Porém, quando você tem o comportamento certo, você pode levar, mano, um monte de loss. Mas se você tiver o comportamento de gerenciamento, você vai sair positivo. Agora imagine, isso eu tô falando se você tiver o comportamento, tiver um gerenciamento e levar um monte de loss, você ainda sai positivo. Agora imagina, você tem um comportamento, você tem o gerenciamento e você tem uma análise assertiva, do qual 75%, 80% das vezes você vai acertar a sua análise. E quem tá na sala sabe que eu narro ao vivo. Aqui é um replay, óbvio, porque a bolsa fecha, família. Mas eu narro ao vivo. Na sala, ó, família, aqui, ó, o preço pode subir até aqui, pode descer até aqui, ó. E aqui dá para comprar. Ó, aqui ele pode descer até aqui, pode subir até lá, e aqui dá para vender. Quem tá na sala aí, quem é da sala de estudo e tá aqui, fala aí no chat para mim, família. É verdade ou não é? Que a gente narra as velas ao vivo. A gente fala antes, ela abre, eu falo, ó, ela vai fazer isso. A vela vai lá e faz. Ó, a vela vai fazer isso, ela vai lá e faz. Quem é da sala, fala aí. Alguém já viu isso acontecer?
Até alvo, exato. A gente projeta até alvo, fala, ó, aqui o alvo do preço vai ser aqui. O preço vem, 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 no meio do nada, pum, bate exatamente no meio do nada e reverte no alvo que a gente projetou. Exato, ó, um ponto importante que o Cleverson falou. Lembrando que é uma sala de estudos, não de sinal, certo? Eu tenho a sala de estudo, onde eu falo o que eu tô fazendo. Ó, família, eu tô vendendo, tô comprando, eu falo o que eu tô fazendo ao vivo ali, certo? E vou estudando o gráfico e operando junto com os alunos. Mas não é sala de sinal, certo? Não é tipo, eu vou botar uma ordem, ó, call e put no AutoCAD aí, ó. Não, esquece, certo? Não, não tem isso não. É sala de estudo. Certo? Mas aí, ó, os alunos da sala não me deixam mentir. A gente consegue entender o que o preço pode vir a fazer. Por quê? Porque simplesmente ele conversa com a gente. Quando você para de tentar adivinhar o que o preço vai fazer e você começa a escutar o que ele está fazendo, fica muito mais fácil você ver o que ele vai fazer em seguir. A seguir, né, no caso. Certo? Então, aqui, ó, um exemplo. Como eu falei, ó, a zona de briga é uma região de decisão do preço, família. Então, quando o preço ele chega naquela região, ele tem que se decidir. Ou ele rompe, ou ele não rompe. Ponto. Certo? E lembrando, um ponto importante aqui que pode ser uma dúvida de algumas pessoas. O rompimento é com o corpo, tá? Rompimento de preço, rompimento de região é com o corpo. Corpo de vela. Pavio não rompe. Pavio é tentativa. Se o preço foi, voltou, deixou só o paviozão lá, então ele não rompeu. Foi uma tentativa, certo? Foi uma retração, no caso. Rompimento é com o corpo. Então, quando o preço chega nessas regiões, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele encosta, não consegue, e aí ele faz uma reversão, ou ele encosta, atravessa e ele dá continuidade. Ah, mas como eu sei que isso funciona? É só você pegar o gráfico e olhar. Ao vivo aqui mesmo, a gente vai ver, ó, o gráfico está andando, conforme for aparecendo, a gente vai vendo. Mas é só pegar o gráfico aqui e olhar, ó, duas velas de cores opostas, certo? Então nós temos, então quem está do lado direito entre as duas, a vela vendedora. Opa, achei uma zoninha de briga aqui, ó, que o profeta falou. Marca a abertura e marca a máxima, certo? Pronto. Marquei a minha região aqui, ó. Marquei a minha região de suporte, de resistência, perdão. Certo? Ó, o preço chegou perto, ó, o comprador chegou perto e os vendedores já empurrou o preço. O comprador encostou na região, tentou, não conseguiu. Agora essa vela ela rompeu. Quando ela rompeu, o que que aconteceu na próxima vela? Seguiu. Rompeu, seguiu o caminho. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui meio que deu uma freadinha e voltou. Só que como eu falei para você, opa, como eu falei para vocês aqui embaixo, ó, duas velas de cores opostas. A vela que está do lado direito é a vencedora, é uma vela compradora. Então nós temos aqui uma região, nesse caso aqui nós temos uma região de suporte, certo? Marca a abertura e o pavio mais baixo, a mínima aqui entre as duas. Essa região. O preço rompeu? O que que ele fez na próxima? Foi embora. Ele foi embora. E olha que ele voltou ainda para fazer o famoso pullback. Ele rompeu, essa vela testou exatamente a região e, ó, foi embora. Rompeu, seguiu na próxima, certo? Aqui embaixo, ó. A gente pode ficar até amanhã aqui, família. Você tem hora para ir embora? Que eu não tenho, não. Pode ficar até amanhã aqui nas análises. Que a gente vai ver um monte dessa. Duas velas de cores opostas. A vela do lado direito, que é a vela que venceu. Por mais que é fraco. Quando eu falo venceu, é só para vocês enxergar se é um suporte ou uma resistência, tá? Não é que ela venceu, ela é mais forte entre as duas. Não, obviamente não, certo? Eu falo que naquela briga que elas tiveram, ela venceu a briga, ou seja, ela decidiu se aquilo vai ser um suporte ou uma resistência, certo? É só nesse sentido para vocês entenderem que eu falo. Porque aqui, por exemplo, essa vela é mais fraca que a anterior, obviamente. Porém, ela, entre as duas, ela foi a vencedora aqui, certo? Então, a gente marca aqui, ó, a abertura dela e a mínima. A gente marca a abertura dela e a mínima. Aqui, ó. Aí, olha que engraçado. Ó, se é só uma linha, ó, se você enxerga só como uma linha, ó, aqui rompeu a linha. Por que que não deu continuidade se rompeu a linha? Ó, aqui rompeu a linha. Por que que não deu continuidade se é só uma linha? Entendeu? É uma região. Opa, voltou demais. É uma região. Olha o que acontece, ó. Região dominada pelos compradores, né? Que aqui é um suporte, então é uma região dominada pelos compradores. Então é assim que a gente tem que enxergar isso. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Vendedor entrou na região,
Não conseguiu romper a região, lembrando mais uma vez que o rompimento é com o corpo. Entrou, não conseguiu romper a região, reverteu. Aí bateu aqui, retraiu, entrou, não conseguiu entrar na região, reverteu. Aí aqui, beleza, aqui ele entrou, conseguiu entrar mais um pouco, e ó, ó, o detalhe, essa vela fez o quê, ó? Ó o que essa vela fez, ó. Rompeu a região, não uma linha. Ela rompeu a região. E aí, olha que engraçado o que aconteceu, ó. Quando ela rompeu, o que aconteceu? O preço veio, fez um pullback na linha e foi embora. Tá vendo? Ele rompeu, deu continuidade, literalmente, ó. Bateu, não rompeu, reverteu. Bateu, não rompeu, reverteu. Rompeu, foi embora. Então vocês estão me entendendo, família? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Sim ou não? Mágica do profeta? Não, não é mágica do profeta, não. Certo? Qualquer dúvida, lembrando, qualquer dúvida pode levantar a mãozinha ou mandar no negócio aí, no negócio. Vou mandar no chat aí, certo? Beleza? Beber uma... Deixa eu só beber uma água aqui e a gente já continua. Salve, Bruno, beleza? Nossa, total, irmão. Se você lembra de mim dessa época, total, total. Você só entra com vela de comando? Não. Eu opero vela a vela, qualquer vela. Qualquer vela que eu enxergar uma oportunidade, eu opero, Charles. Qualquer uma. Pode ser comando, pode ser posição, pode ser vela aleatória. Eu opero qualquer vela, certo? O ponto aqui que eu quero dizer é a região. A vela de comando, ela tá na região da zona de briga, entendeu? Mas a vela em si que eu opero, qualquer vela, essa vela aqui eu operaria, essa vela aqui dava para operar, essa vela aqui dava para operar, esse rompimento aqui dava para operar. Então, só onde me posicionar que seria um pouco diferente, mas toda essa vela aqui dava para operar. E aí, Hugo, não me desmascara não, hein, cara. O profeta é quem diz para onde o preço deve ir, essa que é a real. Aí ele tá falando do meu trabalho aí. Desculpa aí, família. É porque eu trabalho no mercado financeiro, entendeu? Eu sou o conselheiro do Warren Buffett. É, caramba. Até parece, né? É brincadeira, tá? Vai que o pessoal acredita aí que eu tô falando sério, é brincadeira. O pessoal pode acreditar. Ó, aqui, por exemplo, ó, ele bateu e não rompeu, certo? Aqui tá com interesse, né? Mas não estamos no interesse ainda. Ele bateu e não rompeu. Essa vela pode descer? Calma, deixa eu apagar essa região aqui, que já até passou. Essa linha aqui também já foi rompida, então deixa quieto. Ó, aqui, ele pode até despencar e romper, porque obviamente não é 100% das vezes. Mas aqui, por exemplo, vale uma compra. Ó, para ser honesto, eu, o Profeta Operando, se fosse para pegar, eu pegaria aqui. Mas, vamos pegar o whatever aqui, tá? Porque eu ainda não cheguei no ponto do porquê eu chegaria ali, né? Mas tudo bem. E aí vamos deixar pro final da vela. Bolsa. Mas aqui, por que essa operação, ó? Por causa daqui, ó. Ó. Duas velas de cores opostas, certo? A vela que está do lado direito é a vencedora, é a vela compradora. Então aqui é uma região de suporte. Então a gente marca a abertura e a mínima entre a mínima, ou seja, o pavio mais baixo entre as duas aqui, certo? Então seria essa região aqui, ó. Esse preço daqui entrou na região, não conseguiu romper, essa vela aqui, ela pode reverter, certo? Ela pode reverter. E se ela não reverter, e se ela romper? Exatamente. Se ele não conseguir e romper, aí dá para dar continuidade no rompimento, certo? Dá para dar continuidade no rompimento aí. Deixa eu só riscar essa região aqui. Pô, deixa assim mesmo. Não vou ficar. É o força do hábito. Eu já ia riscar as corzinhas, os negócios, é força do hábito. Certo? Deixa a operação rolando aí. Só vou deixar um stop aqui só, certo? Para se ele estopar aqui,
Aí a gente escuta e vem ver o que que ele vai fazer, certo? Já que tá sem, vamos deixar um take de som também para ver qual que é da fita, tá? Hã? É um rompimento só, João. Rompeu, já a marcação já era. Rompeu, já era, tá? É um rompimento só. No momento que rompeu, significa que aquela região foi consumida, já era. Aí vai formar novas regiões, entendeu? Tem aquele conceito de suporte rompido vira resistência, etc e tal, mas aí é para outro tipo de análise. Para esse nosso conceito de zona de briga, para reversão, enquanto o ideal para operar é os dois primeiros toques, mais ou menos por aí, certo? Mas enquanto não romper a região, vale reversão. Ó, bateu, não rompeu, pode reverter. Bateu, não rompeu, pode reverter enquanto assim. Mas aí no momento que romper, aí aquela região já foi. Você opera o rompimento, mas aí a região já foi, certo? A região já euros é foda, já era, digamos assim. Beleza? Olha lá, tá voltando. Eu vou acelerar um pouco, só pra gente não ficar aqui até amanhã. Eu vou deixar num vezes 3 aqui, pelo menos. Tá? Só pra ver como essa vela vai fechar aqui, eu digo, né? Mas então, ó, continuando aqui, ó. Aqui, beleza, região rompeu, certo? Aí ela despencou, ó, veio uma descidona, certo? Veio uma descidona aqui. Porém, olha na onde o preço freou. Ó, duas velas de cores opostas. A que tá do lado direito é uma vela compradora. Opa, então eu tenho uma zona de briga aí. Eu tenho uma zona de suporte. Marca a abertura e a mínima. Aqui, ó. Marca lá pra frente, ó. Pode marcar lá pra frentão. Olha lá. Ó, uma descidona, ó, uma pernadona de baixa. E onde ele freou, ó. Olha onde ele freou, certo? Ó, a nossa vela lá, ó, como terminou. Ó. Entrou na região, reverteu. Tá vendo? Bateu, reverteu. Ó, bolso, reverteu. Tá vendo? Entrou na região, não conseguiu romper, reverteu. Mesma coisa aqui agora, ó. Aqui tem uma região, ó. Se ele bater e não conseguir, a próxima pode reverter. Se ele passar daqui, ó, rompeu, ele pode continuar. Serve também, Genivaldo, serve também. É só a forma de entrar, tá? Porque lá você tem que comprar mercado, né? Em OB você tem que esperar a vela chegar no ponto certo para clicar. Aqui em B3 a gente coloca a ordem onde a gente quiser, entendeu? Ó, eu posso pendurar a ordem onde eu quiser aqui. Então eu posso montar a operação antes do preço chegar na região. Já em OB você vai ter que esperar o preço chegar na região para poder operar. Então é só a forma de operar, mas o conceito é o mesmo, tá? O conceito se aplica lá também. Inclusive, eu comecei a testar isso lá. Aí eu adaptei para cá, mas eu comecei testando isso lá primeiro. Então, ó, pernada gigante de venda, ó, ele bateu aqui e freou. Então ele bateu, não conseguiu romper a região, reverteu, certo? Aí aqui, ó, ele rompeu, aqui ele conseguiu realmente romper. Que no caso até, ó, um pouquinho para cima. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, senão não vai ficar certinho, certinho, certinho. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Agora dá para ver. Ele rompeu, a outra vela fez o quê? Um pullbackzinho, derreteu. Voltou, tocou na linha, pullback, derreteu. Então vocês estão vendo, família? Isso daqui, ó. Ó, aqui também, ó, mesma coisa, ó. Aqui ele pode romper, tá? Ele pode romper, deixa eu ver, 9,40, ele pode romper aqui a região. Mas mesmo conceito, ó, ele bateu, não conseguiu romper. Então essa vela ela pode sim reverter, certo? Eu digo que ele pode romper mais pelo interesse, mas aí é uma coisa para aula de amanhã. Uma análise para aula de amanhã. Até aqui, tá fazendo sentido? Tá dando para entender, família? Alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Hugo, tá arriscando minha tela aí? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Não, tô brincando, tô tranquilo. Tô tranquilo, tô tranquilo. Não, tô brincando, tô tranquilo. Mas alguém tem alguma dúvida? Quiser tirar alguma dúvida, pode falar agora, família.
Não uso. Eu uso o indicador da minha mão direita. É isso que eu uso, Leandro. O indicador da minha mão direita. Apenas isso, nada mais. Aqui é gráfico limpo de verdade. Não uso média, não uso indicador, não uso nada. Uso só a marcação. Essas marcações que eu tô fazendo, eu uso. Eu uso exatamente elas. Eu marco o gráfico certinho. E é isso. Tanto que, ó, esse daqui é o meu gráfico, ó. Esse daqui é o gráfico que a gente usa na sala, ó. Tá vendo? Esse daqui é o gráfico que a gente usa na sala, ó, como ele é marcado. Tá vendo? As proteção, tudo eu marco, ó. As proteção, ó. As região, ó. Eu marco tudo, ó. Tá vendo? Só isso. Não uso indicador. Ó, aqui, ó, por exemplo, rompeu. Ô, filho da mãe, vamos comigo aí. Ativa eu aí. Ativa eu aí, filho. Aí, boa. Ó, rompeu. Aí eu teria que ver o que tem lá atrás para projetar um alvo legal, né? Um alvo decente. Mas o conceito é o rompimento, né? Se essa bola terminar a compradora. Mas aí tem que ver lá atrás para ver até onde dá para puxar a ordem aqui. Mas tudo bem. É, tudo tranquilo? Mano, aqui também tem aquele ciclo de OB. Cara, eu vou ser honesto para você, Raimundo. Tem, mas não é da mesma forma que é em OB. Mas não é da mesma forma, certo? Não é da mesma forma. O ciclo, o que a gente chamava de ciclo, é nada mais do que o famoso drawdown, vamos dizer assim, que é a probabilidade negativa, vamos colocar dessa forma, é a probabilidade negativa. Então, tipo assim, como eu falei, 75% a 80% das vezes você vai acertar. Então, significa que a cada 10 entradas, você vai acertar 7, vai acertar 8, vai errar 2, vai errar 3. Então, o que a gente chama de ciclo é quando esse loss tá no momento dele, entendeu? É quando a gente pega esses 20 e 30% de loss. E aí a gente chama de ciclo ruim ou isso, aquilo. Ó, aqui no caso, por exemplo, não rompeu, ó. Ele rompeu, mas não deu continuidade de rompimento. Beleza, tudo bem. Não deu continuidade de rompimento. Fecha a operação. Certo? Não deu mesmo aqui, não respeitou. Maravilha. E aí o que que a gente tem agora? A gente tem aqui, ó, essa zona de briga aqui, certo? Essa região aqui, essa zona de briga que se formou aqui, e tem essa aqui em cima, ó, certo? Então esse preço pode buscar esse alvo aqui, essa região como alvo, pode descer para vir buscar aqui, certo? Ou ele pode tentar reverter para romper aqui. Mas como ele acabou de romper e não conseguiu passar, eu não acho que ele vá atravessar tudo aqui de uma vez, certo? Ele pode tentar subir um pouco, mas eu não acho que ele vai, bum, atravessar tudo aqui, certo? Isso pra você ver que também tem loss, é o que eu tô falando pra você. Não vai, vou acertar pra caramba. Não. Você vai levar loss. Normal. Você vai levar. Só que o ponto tá em você entender que se você fizer aquilo, arrisca, no final da semana você vai estar positivo. E não é da boca pra fora, família. Eu tô a mais de 50 e tanto, acho que tô a mais de 60 já, mas eu tenho que ver ali. Mas o que eu tenho certeza, eu tô a mais, da última vez que eu vi, eu estou a mais de 55 semanas sacando toda sexta-feira. Então, isso é o equivalente a mais de um ano e alguns meses aí, que eu estou sacando toda sexta-feira, toda sexta-feira, toda sexta-feira, toda sexta-feira. No pior mês, eu saquei na sexta-feira ainda. Então, já faz um ano que eu não saio negativo uma semana, entendeu? No dia, sim, já levei stop cheio, em dia isso é normal. Mas na semana, faz um ano, eu não estou falando que, óbvio, você vai entrar e pá, porque o trade demanda de muitas coisas, comportamento, vários fatores. Mas se você seguir a análise à risca, ó, como eu falei, ele está tentando vir buscar o alvo aqui, ó. Mas se você seguir a análise à risca, a chance de você fechar semana após semana positivo é extremamente alta, filho. Extremamente alta. Deixa eu ver. Usa algum indicador? Não, não uso. Ô, Profeta, amanhã eu queria que você falasse um pouco sobre interesse. Ó, você tá. Oxe, Genivaldo, você tá na minha mente? O que que tá acontecendo aí? Que você tá. Oxe, você leu o cronograma? Quem passou o cronograma pra ele? E aí, Saviola, passou o cronograma pra ele? O que tá acontecendo? Brincadeira, brincadeira. É exatamente o tema de amanhã, cara. Amanhã a gente vai falar sobre interesse e zona livre. Hoje a gente está falando sobre zona de briga e eu vou começar agora a falar sobre proteção. Só estou respondendo as dúvidas aí. E aí eu vou começar a falar sobre proteção. Amanhã a gente vai falar sobre interesse, volume e zona livre, certo? Sobre ciclos. Não, então, ciclos eu não vou falar sobre ciclos, porque eu aprendi uma coisa que ela transcende os ciclos, Raimundo, que é a consistência. A consistência transcende os ciclos, sinceramente.
Então, tipo, todo dia é ciclo bom pra mim, cara. Mesmo no dia que eu estopo, todo dia é ciclo bom pra mim, depois que eu aprendi a ter uma mentalidade consistente. É mais quesito de comportamento do que o mercado em si. Às vezes o mercado. E o maior exemplo disso é: pessoas operam o mesmo operacional, mas eu entro aqui e vou operar com você. Por exemplo, e a gente opera o mesmo operacional, mas eu posso bater meta e você estopar. Ué, mas como assim? O ciclo tá ruim. Não, então, tá ruim pra você. Pra mim tá bom. Ou vice-versa, eu posso entrar e estopar e você ir lá e bater meta. O ciclo tava ruim pra mim, não pra você. Então o ciclo tem muito mais a ver com a nossa mentalidade do que com o gráfico em si, cara. Eu aprendi isso nesses anos. Você acha que eles ajudam se usarem? Se você souber usar, ajuda, Leandro. Mas eu não uso, não. Eu não uso indicador, não. Eu não uso, mas male, tipo, um indicador ali que eu sei usar, male é volume financeiro. Male é volume financeiro ali. E, sinceramente, eu nem uso o indicador. É que, deixa eu ver. É, não aparece. Se eu paro o mouse aqui em cima, aparecem umas informações da vela. Aí aparece o volume financeiro dela ali, entendeu? Então eu analiso o volume financeiro, que seria uma espécie de indicador, certo? Eu acho que até tem aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse indicador aqui, ó, o volume financeiro. Mano, no máximo mal é esse daqui, mas eu não uso. Mas eu acabo olhando esses dados, eu olho na minha análise, mas eu não uso esse indicador para ver os dados, entendeu? Então, eu não uso indicador nenhum, cara. Se você souber usar, vai te ajudar. Mas se você não souber, é o que eu falei no começo da aula. Quanto mais você começa a aprender, quanto mais você começa a juntar de informação, menos resultado você tem. Porque vai começar. O indicador vai mandar comprar, o volume vai mandar comprar, as médias vai mandar vender e o nosso operacional vai mandar você fazer nada. E aí você vai fazer o quê? Entendeu? Então, se você souber usar, pode usar, mas se não, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. É, Qual, qual o valor mínimo na Toro para operar? Por contrato é R$ 100. Então, o mínimo mesmo, eu recomendaria, no mínimo mesmo, tipo, mínimo do mínimo do mínimo. Eu não recomendo, na verdade, mas o mínimo do mínimo é uns 300, R$ 400 ali no mínimo para você poder operar com uma tranquilidadezinha maior, entendeu? Mas o ideal mesmo que eu indicaria é milzão, pô. O capital mínimo que eu indico para vocês é milzão, para vocês poder estar com uma tranquilidade maior. Olha lá, família. O que que aconteceu aqui, ó? É que eu não atualizei a região, calma aí. Mas vocês conseguem enxergar, mesmo se atualizar dá pra ver, ó. É que a região tá mais pra baixo aqui, ó. Ó, batendo, rompeu, tá revertendo. Ele pode dar um tirão pra baixo? Pode, tudo pode acontecer. Mas olha já a força, ó, revertendo a reversão que ele tá fazendo. Sem contar aqui que ele reverteu antes porque o preço estava fechado, mas análise de amanhã. Põe o stop, põe o stop. Ah, na operação ali você fala? Não, aqui é demonstração só, pô. Só demonstrando pra vocês aqui, eu não tô montando a estratégia certinho. Aqui não, eu opero o M5, Leandro. Eu opero M5 aqui, tá? M5. No Forex eu opero o M15 ali, depende até. Dá para operar um M5, mas M1 eu não opero não. É muito, muito negócio. E tipo, mas M1 é mais rápido. Sinceramente, eu acho que é mentira. Porque em OB, por exemplo, para você entrar numa operação, no momento que você entra na operação, você tem que esperar o tempo que eles pré-determinou para a operação acabar. Aqui, se eu quiser entrar e sair segundos, ó, por exemplo, vamos ver. Entra na operação aqui, ó. Vai, meu filho, vamos lá, entra na operação. Ó, entrei na operação, certo? Aí deu 2 segundos, eu falo, não gostei dessa operação, fechei. 2 segundos, botei no bolso. Fiz R$ 10 aqui. R$ 10 não, foi 20 pontinhos, né? Tá com o contrato? É. Foi R$ 2, eu acho, 2, R$ 5. Mas enfim, o importante não é o valor, o importante é isso que eu tô falando, ó. Você pode literalmente entrar e sair em 5 segundos. E fazer mais dinheiro do que uma mão de R$ 1.000 em OB, entendeu? Então, como eu falei, a ansiedade, o que pode pegar no começo para você se adaptar, é a ansiedade de esperar a oportunidade. De ficar assim esperando. Mas na hora de operar, vai ter entrada aqui que é mais rápido do que em OB, cara. Entendi, você é fera. Nós somos, tamo junto. E sobre o tempo, tipo, aqui eu opero em M1 e os demais. Aqui eu opero M5. Então, é a dúvida do outro amigo ali. Aqui é mini índice isso daqui, tá? Isso daqui é B3 mini índice, tá? Eu opero em M5, na B3, em M5. No Forex, aí dá para operar M5 também, dependendo da operação, mas normalmente eu opero M15 lá. Não ficará, Fabrício.
Aqui já pagou. Não, tem bastante entrada aqui que vocês estão vendo, né? Que tá pagando. Tem uns escapos, umas paradas aqui que tá pagando. É que é outras análises que eu ainda não passei aqui. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Ou eu posso começar a falar de proteção. Sobre zona de briga, entendido? Estamos entendidos? Olha aqui, família. Ó, uma divergência aqui, ó, que pode ocorrer. Ó, duas velas, ó. Duas velas de cores opostas, vela do lado direito, compradora. Opa, então tivemos uma região aqui, não tivemos? Tivemos, ó. Aqui, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Beleza, ele tirou totalmente. Mas o que que aconteceu aqui, ó? Ela rompeu. Então ela rompeu, o que que outra vela fez? Fez um pullbackzão, né? Nemzinho. Fez um pullbackzão e derreteu. Aí ela ainda freou, você pode ver que ela não derreteu de uma vez. Ela deu uma freada aqui nessa região, ó. Ela deu uma freada. E aí a outra aqui, ó. Ó. Essa outra aqui, ó. Já rompeu, o que que essa vela tá fazendo, ó? Tá indo embora. Tá vendo? Como fazer essa marcação? Então, como fazer essa marcação é assim, ó, passo a passo. Ó, não tem nada no gráfico. Como você faz? Pega da vela atual, vai olhando para trás até você achar duas velas de cores opostas, beleza? Então aqui, ó, essa, pô, opa, aqui, ó. Opa, essas duas velas são de cores opostas, certo? Então, são de cores opostas. Já achei uma vela de cor oposta, profeta. E agora? Agora, você olha para as duas, você não precisa marcar assim, óbvio, né? Mas só para vocês observar. Marca as duas velas aqui, de cores opostas. Você vai ter que observar entre as duas qual que está do lado direito. Nesse caso aqui, a vela vendedora, certo? Então, você achou duas velas de cores opostas, achou a vela que está do lado direito, a vela que venceu essa briga. Agora, como você vai fazer a marcação? Você vai marcar aqui, você vai marcar a abertura da vela que venceu e você vai marcar a máxima, o pavio mais alto entre as duas velas de cores opostas, o pavio mais alto. Se for da própria vela que, se for dessa própria vela do lado direito, pode marcar dela. Mas se for da outra vela, é da outra vela, pode marcar da outra vela se for da outra, tá? Aí você vai marcar aqui, ó. Pronto. Aí você marca a região, certo? Aí você marca essa região. Se for em OB, eu acho que na Cotex eu acho que tem isso, mas se for outros negócios assim, aí eu acho que vocês vão ter que colocar duas linhas. Aí eu já não sei porque faz muito tempo que eu não tô lá. Mas quem operar pelo Profit, é só você puxar o retângulo, ou se você opera no MetaTrader, você também lá também tem uma ferramenta chamada retângulo. Aí você puxa e marca aqui, ó. Beleza? Eu estou usando o retângulo, entendeu? Essa linha aqui no Profit é o retângulo, certo? Essa linha é o retângulo. Beleza? Mais alguma dúvida? Se tiver, pode falar, senão eu vou falar sobre proteção, tá? Posso falar sobre proteção? Sim? Então vamos lá. Proteção de preço. O que que é proteção de preço? Proteção de preço, o nome já diz, proteção de preço. Família, proteção de preço nada mais é que o quê? Ó, bateu, não rompeu, ó. Viu? Foi, tentou, não conseguiu romper, cravou aqui dentro. Essa vela pode reverter, certo? Pode tentar. Ah, mas aí você já tá indo. Aí, ó, beleza. Pode reverter. Ah, o quanto só que é complicado aqui, né? Ela pode reverter, descer bastante, não sei o quanto ela vai pegar aqui, ela pode descer bastante, tá? E ela pode subir, pode tentar reverter e subir aqui também, certo? E vir buscar o próximo alvo. Ela pode, tá? Porque como ela bateu e não rompeu, ela pode fazer um movimento de baixa. Pode não, ela faz um movimento de baixa. Aí aqui tá um ponto, certo? De B3. Em OB, é bom vocês se posicionarem melhor. Aqui na B3, família, o que que acontece? Aqui a gente opera movimento de vela, tá? A gente opera movimento de vela aqui. Por quê? Porque esse movimentinho que ela fez aqui, dependendo da onde você entrou, já era o suficiente para você sair da operação. Então a gente não opera a vela. A gente não tem que, tipo, essa vela vai terminar vermelha, essa vela vai terminar verde.
Aí é vendedor, aí é comprador. A gente faz porque faz parte da análise do vela-vela, mas a gente não precisa. O nosso ponto é, eu acho que essa vela vai chegar nessa região e ele vai frear. Ah, essa vela vai chegar nessa região e ela vai acelerar. E aí a gente opera movimento do preço aqui, certo? A gente opera o movimento. A gente não opera se ela vai terminar de tal jeito, a gente opera movimento. Então, se eu falo que, ó, essa vela bateu, essa vela vai descer tanto, ó, bolso aqui, por exemplo. Ele andou contra, mas ele voltou e pum, bolso, entendeu? Então a gente opera o movimento da vela. Esse é um ponto importante também. Ó, bateu, não rompeu, ó, reverteu. Certo? Reverteu a região, bateu, não rompeu, reverteu. Tá vendo? E já formou uma nova zona de briga aqui, ó. Já formou uma nova, ó. Duas velas de cores opostas, vela do lado direito é a vencedora. Então essa zona de briga aqui, agora ela tá desse tamanhozão aqui, ó. Por isso tem que vencer tudo isso daqui. Para poder atravessar, tem que vencer tudo isso daqui. Se ele romper aqui e parar aqui, rompeu o corpo, vai. E a outra pode abrir e pum, derreter. Então ele tem que romper a região como um todo. Certo? Mas vamos lá. É o que vamos entrar agora, Wanderson. É o assunto que vamos entrar agora. Proteção de preço. Proteção de preço é a região onde temos contratos pendentes aguardando para serem ativados. Beleza? Proteção de preço é onde nós temos contratos pendentes, onde o preço só está aguardando para ser ativado. O preço não, os contratos estão aguardando para ser ativado. O que é contrato, profeta? É operação, família. É operação. Como eu falei para vocês, em todos os mercados, tirando o OB, a gente opera como? Pendurando ordem, certo? Dá para operar comprando e vendendo no mercado? Dá, mas normalmente é pendurando ordem, que nada mais é o que eu fiz aqui. Você pendura uma operação, quando o preço encostar lá, aí você entra no trade, aí você entra na operação, certo? Então, o mercado ele funciona assim, família. O mercado ele funciona assim. Então, a proteção do preço nada mais é o que muitos de vocês que aqui estão conhecem como pavio, certo? O que vocês chamam de pavio, o que vocês chamam de pavio, nada mais é do que proteção de preço. Isso daqui é proteção de preço. Opa, aqui, ó. Isso é proteção de preço. Isso é proteção de preço, certo? Isso daqui é proteção de preço. Mas por que, profeta? Isso é proteção de preço porque dentro da própria vela, família, dentro da própria vela, essas regiões são regiões de briga. São mini zonas de briga, são mini suportes e mini resistências dentro da própria vela. Daí que vem que nós operamos o candle a candle, o vela a vela, porque cada vela tem uma história completa para nos contar, família. Cada vela é um gráfico inteiro de informação para nos contar. Cada velinha. Seja ela de 1 minuto, de 5, de 1 hora, de um dia. Toda vela tem muita informação para nos contar. Então, a proteção de preço é essas regiões do preço aqui, onde o preço teve uma certa briga, certo? Porque o corpo é onde o preço abriu, onde ele fechou. Ou seja, é as movimentações reais, certo? E as proteções foram as tentativas de movimento. Ou seja, o preço tentou, mas ele se frustrou, ele não conseguiu concluir aquele movimento, ele não conseguiu fechar, permanecer naquele local. Ou seja, ficou uma pendência, ficou gente para trás, entendeu? Ficou gente para trás nessa situação. Então é como se, por exemplo, fosse assim, ó. Tem um monte de gente negociando aqui, ó. Compra, ó. Compra. Aqui, ó, perdão. Tem um monte de gente negociando, ó. Um mano tá com. Ele quer comprar. Dá exemplo, ele quer comprar um pastel. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Vou dar um exemplo bobo, né? Aqui, ele quer comprar um pastel. Esse cara aqui quer comprar um pastel. E aqui tem um cara que tá vendendo pastel. Pô, então tem um cara que quer comprar, um cara que quer vender. Formou uma operação. Aqui tem um cara que quer comprar um pastel, aqui tem um cara que quer vender, etc e tal. Tem um cara que quer comprar, tem um cara que quer vender, comprar, vender. E aí fica aqui, ó. Certo? Ou seja,
o corpo são negociações que foram realizadas, foram efetivadas. Então, tinha alguém querendo comprar, tinha alguém querendo vender, essas duas pessoas se encontraram e houve uma negociação, houve um negócio ali, certo? Porém, onde ficam as proteções aqui, o que a gente chama de pavio popularmente, é uma região onde tinha um cara aqui querendo comprar, mas ele não achou ninguém para vender para ele. E aqui também, por exemplo, tinha um cara querendo vender, mas ele não achou ninguém para comprar dele. Aqui tinha gente querendo vender e não tinha ninguém para comprar. Ou seja, essas regiões, elas ficam pendentes, ficam traders, ficam operadores, ficam pessoas nessas regiões que não tiveram seus desejos satisfeitos. Eles querem algo mais, eles querem concluir a compra deles, eles querem concluir a venda deles. Então, eles ficam esperando nessa região, eles ficam pendentes nessa região, certo? Até aqui tá dando para entender, assim ou não? Se ficar muito complexo, pode jogar aí, certo? Tá dando para entender até aqui? Então, as proteções são as regiões onde fica essa dificuldade, certo? Onde fica essa dificuldade, onde fica a grana ali. Literalmente fica a grana nessa região, certo? É como, para vocês entenderem, é como se fosse isso daqui, família. Certo? Ó, tá vendo que aqui é um pavio, uma proteção? É como se essa região. Pode ser contrato de compra ou venda, beleza? Mas eu vou colocar a venda para exemplificar. É como se essa região ela tivesse assim, ó. Certo? É como se essa região tivesse assim, ó, cheio de gente querendo operar e só esperando o preço encostar na região para entrar na operação. É como se tivesse um monte de gente aqui, ó. Aqui também é como se tivesse gente aqui, ó, pendente, ó, assim, ó, que queria comprar alguma coisa, mas não achou ninguém para vender. Então ele tá aqui esperando alguém chegar lá para saciar as vontades dele, para saciar os objetivos dele. Então a proteção é como se fosse isso daqui, ó, visualmente falando. Um monte de operação, um monte de traders esperando para operarem. E aqui tá com um contratinho, né? Tá com uma mão baixa, para quem não sabe o que é contrato. Mas isso daqui é no geral. Tem gente que tá com 1 milhão aqui esperando. 1 milhão de dólares aqui nessa região esperando. Tem gente que tá com 20 dólares. Tem gente que tá com 10 real. Tem gente que tá com R$ 1.000. Tem gente que tá com 100 mil reais. Então tem muita grana. Tanto que, como eu falei, cada vela dessas daqui é bilhões e bilhões de reais que são movimentados a cada 5 minutinhos aqui, família. Então essa velinha aqui, ó, teve 9 bilhões de reais investidos nessa vela. Ou seja, teve traders, somando tudo que os traders colocaram, comprando e vendendo nessa vela, teve uma movimentação de 9 bilhões de reais para ela se movimentar. Ou seja, não é um pouquinho, é muita grana. E o mercado inteiro funciona dessa forma, certo? E olha aqui na prática, ó, o que acontece quando o preço chega na proteção. Olha lá, certo? O que acontece quando ele chega na região da proteção? Aqui é interesse, mas tudo bem, né? Aqui chega na região da proteção. O que acontece? Ele faz isso, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? O que é isso? Retração, ó. Você faz, bota no bolso. Putz, fechou tudo. Mas enfim. Aqui ele fez uma retração. Por quê? Porque a proteção de preço é uma região onde o preço vai ter uma dificuldade de passar, família. Uma região onde o preço ele vai ter dificuldade de passar, certo? Por quê? Porque tem um monte de grana lá, tem um monte de grana lá pendente. Assim que ele chega na região, acontece o que aconteceu aqui. Começa a ativar um monte de operação. Algumas operações de compra, outras de venda, etc e tal. Mas começa a ativar um monte de operação. Então ele está vindo numa direção, ele está vindo numa direção, porém ele chega lá e aí ele já começa, opa, calma aí ele já volta para pensar. É a mesma coisa. Você está andando ali na estrada, tranquilo, porém você chega num pedágio, chega no local onde você tem que pagar pedágio. Porém, você não sabia que tinha pedágio naquela região, é uma surpresa para você. E aí você bate no bolso, você está sem dinheiro para pagar o pedágio. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Quando você chega nessa região, você tem duas opções. Ou você volta para trás para poder buscar dinheiro, você faz o retorno e volta para buscar dinheiro, para você ir lá de novo e pagar o pedágio, ou você dá de maluco e você tenta atravessar o pedágio. Entendeu? São as opções que você tem para fazer. Não concordam comigo?
Você chega no pedágio, não tem grana. Ou você dá de maluco e acelera, atravessa, cancela, ou você aceita, faz o retorno e volta para poder pegar mais dinheiro, certo? E aí sim, se você pegar dinheiro, aí você vai lá de novo, aí você, opa, agora eu tenho dinheiro. Aí você paga o pedágio e passa, certo? Então vocês estão conseguindo entender, família? Sim ou não? Tira aqui essa marcação de acordo. Certo? Qualquer dúvida pode falar aí, certo? Então, as proteções, ó, aqui, ó. O preço entrou, a proteção tava aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Proteção, era uma proteção. O que que aconteceu, ó? O preço entrou, encostou lá, ele até tentou passar, mas ele não tinha dinheiro. Então, se ele não tinha dinheiro, ó, ele voltou. Aí essa vela faz o quê? Ela vai buscar dinheiro para depois, no futuro, ele tentar voltar nessa região. Aí, se ele tiver grana, ele passa. Se ele não tiver, ele fica aqui, ó, ele volta de novo. Por que vocês acham que o preço não faz isso? Dificilmente o preço faz isso. O que que ele faz? Ele faz isso, ó. Ele vai dar um recuo. Ele vai dar um recuo. Para queda também, ele desce, dá um respiro. Desce, dá um respiro. Por quê? Porque ele vem, ele bate num pedágio. Putz, não tenho grana. Aí ele volta, pega uma grana, agora eu vou. Aí ele passa, bate em outro pedágio. Putz, não tenho grana. Aí ele volta, pega dinheiro, agora eu vou. Por isso que o preço anda assim. Top, bom, fez conceito. Um para sim, dois para não. Quem não entendeu, levanta a mão. Clareou muito esse conceito. Fui da C1 e ainda não tinha entendido direito. Top, agora fez sentido aí, né? Então, família, a proteção de preço é o que manda no gráfico. A proteção de preço é o que manda na parada, certo? Proteção de preço é o que manda na parada. Ela que dita onde o preço pode passar, aonde ele não pode e também para qual lado ele quer ir, mas aí é para a aula de amanhã, certo? E aí, respondendo a pergunta, já expliquei aqui para vocês o que é zona de briga, expliquei o que é proteção de preço, expliquei para vocês esses conceitos e agora, tá, eu expliquei como opera a zona de briga, né? Se rompeu a zona como um todo, você pode ir a favor do rompimento. Se encostou na região e não rompeu, você pode entrar para uma reversão, certo? Ah, mas e agora a proteção de preço? Como que eu opero proteção de preço, profeta? Simples. Se a proteção, como eu falei, é um pedágio, bota na mente que é um pedágio, certo? Um local onde o preço vai ter dificuldade de passar. Então, se a proteção é um local onde dificulta a passagem do preço, o que que nós vamos operar? Nós vamos operar uma retração ou reversão, certo? Tanto faz. Qual que é a diferença, para quem não sabe? Retração é quando o preço encosta e volta. Reversão é quando fecha uma vela e a outra reverte, entendeu? Então, os dois é o mesmo movimento, só que em tempos gráficos diferentes, certo? Então, basicamente, se a gente sabe que na proteção é uma região onde o preço vai ter dificuldade de passar, como eu, profeta, opero proteção, simples assim, ó. Aqui, ó, vou até riscar aqui, ó, para vocês enxergar. Ó, que é uma região de proteção, então eu coloco uma ordem ali. Se ele bater aqui, eu sei que desde que ele não rompa a proteção como um todo, ele pode andar, sambar, sambar, sambar e retrair. Na hora que ele retrai, eu fico positivo e boto a ordem no bolso. Entendeu? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Tem a proteção aqui, ó. Eu posso jogar uma compra aqui, ó. Opa, apertei o botão errado. Eu jogo aqui, ó. Certo? Inclusive o preço já bateu, ó, e reverteu. Ó, agora, ó, aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Tem proteção aqui, ó. Posso colocar uma ordem aqui. Certo? Posso colocar a ordem aqui. Posso colocar a ordem aqui. Aqui. Pode colocar no meio da proteção também, tá? Eu colocando no começo só pra vocês enxergar o começo. Mas aqui tudo, por exemplo, ó. Ó, isso daqui tudo, ó. Proteção, aqui a proteção, ó. Aqui tem proteção. Estão vendo? Se fosse em OB, é o que eu falei, Genivaldo. Se fosse em OB, aí o conceito é o mesmo, mas aí você tem que esperar a vela chegar, entendeu? Você tem que esperar a vela encostar na região. Ó, aí quando ela chega na região, quando a vela chegar na região, aí você clica, aqui nesse exemplo, ela chegou aqui, você clica, na hora que o preço chegar, você vai lá e clica compra, entendeu? Aí entra a sua ordem e o preço provavelmente vai fechar acima ali, entendeu?
tem chance de 70 a 80% dele fechar acima ali. Entendeu? Ó, vamos botar um scalpzinho aqui, por exemplo, que é a 50 que a gente pega normalmente. Certo? Ele bateu, ó, ele retrai, ó, ele já até passou, ele chegou num 60 aqui não tava com oco. Mas ele bate na região, ele não, é o que eu falei, ele tem duas opções. Ou ele acelera, atravessa tudo igual um louco, se ele tiver dinheiro, ele pode fazer. Só que se ele não tiver, ele não vai atravessar, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar assim, ó, socando, e aí ele volta, dá um respiro, aí soca, aí volta, dá um respiro, e ele fica assim, ó. Entendeu? Aí ele vai ficar assim, socando, socando, até ele ter dinheiro ali para poder atravessar a região, para poder atravessar a proteção, entendeu? Ó, viu? Ele vem, ó, ele vem batendo as proteções, ele bate, ele dá um respiro, ele bate, dá um respiro, ó, aqui no caso, aqui ele já limpou. Aí a proteção estaria aqui no caso. Ó, ele entrou, essa região aqui embaixo, ó. Ele entrou, ó, já deu um respiro, já voltou, ó, já sobe, entendeu? Aí ele sobe aqui para dar um respiro para juntar a grana. Aí ele pode tentar vir de novo. Aí se ele não consegue, ele desiste e vai pro outro lado, ó. Aí você faz o quê quando ele positiva? Bolso. Aí você bota no bolso na hora que ele ficou positivo, entendeu? Ou se fosse um OB, você esperava ela fechar ali a favor. Beleza? Ficar travada? Gravada, você diz? Não, não vai. Então, Wanderson, você tem que marcar as proteções no tempo gráfico que você for operar, tá? Excelente pergunta. Ele perguntou ali: eu posso marcar as proteções no H4? É, se você marcar em H4, vai dar certo se você estiver operando em H4. Se você marca em H4 para operar em H4. Você marca em M5 para operar em M5. Você marca em M1 para operar em M1. Você vai marcar as proteções no tempo gráfico que você está operando, entendeu? Basicamente isso. Ó, ele entra um pouco, aí que ele faz, ó? Naturalmente, ele entra, aí ele faz o quê? Ele dá aquele respirinho, ó. Ele respira um pouco para juntar grana, para juntar fôlego, para continuar passando. Beleza, família? Fez sentido? Deu para entender aí? Nossa, 1h30 de aula já. Passa voando. Tipo a favor do alvo. Exato, exato. E isso, se você juntar a noção de projetar alvo ali em zonas de briga e você pegar a noção de proteção, você vai pegar essa noção muito boa, cara. Certo? Pegar a noção muito boa. E como eu falei, tudo isso não passa do quê? De regiões. Então, nós sabemos que onde o preço, onde o preço tem proteção, ele tem dificuldade de passar. Onde não tem proteção, então ele passa tranquilo. E é isso que a gente vai entender na aula de amanhã. Certo? Ó, aqui, por exemplo, ó, proteção. Então você pode vender aqui, ó. Certo? Pode vender aqui nessa região, pode colocar a ordem aqui, ó. Vender, eu não coloco mais de uma, mas só para vocês entenderem que toda essa região vale ser operada. Aqui também, ó, toda a região vale ser operada, tá? Aqui também, ó. Mas se você tem um contratinho só, aí, óbvio, você vai escolher um local só, né? Entendeu? E isso daqui, família, já é uma coisa que se vocês entenderem realmente o que eu estou falando, já vai expandir demais a mente de vocês, a visão gráfica. Vocês vão começar a enxergar a região do preço. Vocês vão ver que às vezes o preço vai estar andando no meio do nada, uma tendência forte pra caramba, vai estar uma tendência forte andando no meio do nada, aí do nada ele bate, começa a dar uma freada. Olha lá. Ó, já bateu, voltou, o que que faz quando está positivo? Faz o quê? Eu vou até puxar um take aqui, ó. O que que faz quando está positivo? Bolso. Viu? Boa pergunta. Se essa zona for rompida ainda é válida? Não, Charles. O que é válido é apenas aquilo que enxerga o preço. O que é enxergar o preço? É aquela região que não tem nenhum corpo na frente, certo? Então, se outro pavio for na região, maravilha. Mas se um corpo atravessar, aí aquela região não vale mais. Então, aqui nesses exemplos aqui, ó, tem um corpo na frente, não enxerga o preço. Aqui, ó, aqui, ó. Tudo isso não enxerga o preço. Essa vela aqui rompeu, então não funciona mais, certo? É só o que enxerga o preço, ou seja, aquilo que não tem um corpo na frente da região. São essas regiões que funcionam ainda. Profeta, as operações dessa região é operação rápida. Sim, são o scalping, Wanderson. São scalping. São operações rapidíssimas. Na verdade, essa mesma análise, família, eu uso para ação também, tá? Quem tá na sala lá já viu. Eu já fiz uma análise de ação e os locais de entrada, de comprar ação, era a região de proteção. Eu falei, ó, família, a ação aqui
ela tá numa queda, mas a tendência macro é de alta. Então, se ela chegar nessa região aqui, dessa região, dessa zona de briga com essa proteção, eu vou comprar ação, vou comprar um lote de ação quando chegar nesse preço. Chegou no preço, comprou a ação, em uma semana ali, mais ou menos, a ação valorizou, acho que foi 8%. Em 5 dias, eu comprei na segunda, na quinta, na sexta-feira, mais ou menos, a ação tinha valorizado 8%. Já dava para fechar se fosse um swing trade, mas como eu não faço swing trade, eu compro a longo prazo, né? Certo? Ó, aqui, por exemplo, ó, a vela ainda não fechou, mas se ela fecha aqui abaixo, ela rompe a região. Então essa região não vai mais funcionar e vai ser outra análise já, entendeu? Ó, vamos ver. Ó, rompeu, então aqui, ó, você já pode, ela pode voltar tudão? Pode, mas você também pode vender e descer com preço aqui, ó, até a próxima região dele. Ó, aqui, ó, tem zonas de brigas aqui, ó, nessa região. Então você pode descer com ele até a próxima região onde ele desce tranquilo. Que não é aqui, é um pouco para cima também. É aqui. Certo? Ó, rompeu a zona de briga, rompeu as proteções. Aí você olha para trás. Isso que já é um ponto. Ah, eu quero pegar um rompimento, profeta. Eu quero acompanhar o preço. Beleza. Olha onde o preço tá, olha para trás. Tem algum empecilho no caminho? Sim ou não, família? Tem alguma proteção? Da onde o preço aqui tá até aqui a nossa entrada? Tem algum empecilho? Tem alguma proteção? Sim ou não? Algo que possa travar o preço para ele andar nessa região aqui? Não. Então a chance dele derreter e andar nessa região é muito maior do que se, por exemplo, eu estivesse tentando fazer uma compra aqui, ó. Porque, por exemplo, essa vela aqui é rompimento. Eu aprendi que o rompimento tem que romper a linha. Então eu vou meter uma compra aqui, ó. Olha lá, bolso. Você viu? Bolso todo momento, bolso. Mas por quê? Porque ele rompeu uma zona de briga. Então já é uma análise para a gente vender, certo? Segundo ponto, a gente olha para trás, não tem nenhuma região de proteção, que é a região onde dificulta o preço. Pelo contrário, aqui a gente pode fazer uma compra, porque aqui a gente sabe que ele chegando ele vai dar uma retraída. Então a gente pode comprar aqui, certo? E nessa região aqui não tinha nada, então vender e descer com ele era muito tranquilo. Mas, por exemplo, aqui em cima, eu quero pegar um rompimento. Você não vai pegar um rompimento aqui. Por quê? Olha o que tem na sua frente aqui, olha o que tem no seu caminho. Olha o que tem no seu caminho aqui, ó. Tá vendo? Você não vai pegar uma compra aqui. Por quê? O preço pode pegar sua compra atravessar? Pode, mas a chance é de 70% dele bater, andar pouco a favor e derreter negativo. E aí, se você não tiver dinheiro infinito, ele vai andar negativão e você vai ter que estopar a operação, certo? Ou se fosse em OB, ele vai bater, ele vai vir aqui, você compra, ele derrete e fecha abaixo da região. Funciona alguma coisa? Como eu falei, é aquilo que enxerga o preço. Se a abertura do mercado não tiver nenhum corpo atravessado ela ainda, funciona assim, tá? Eu vou acompanhar. Ó, depende da operação. Mas se for uma operação que tem um espaço grande, eu vou acompanhando, Charles. Eu faço, ó, se tem espaço grande, eu faço assim, por exemplo. Eu boto a ordem, certo? Eu botei a ordem aqui. Aí vamos supor, aqui tá no negativo, vai, mas vamos supor que ele começou, tô com um stop aqui e um take aqui, por exemplo. Aí ele começou a andar positivo, eu pego o meu take e vou positivando o meu take também, entendeu? O meu take não, meu stop, perdão. Eu vou positivando o meu stop também, e aí eu vou andando com ele. Até aonde? Até a próxima região onde eu sei que ele vai ter dificuldade de passar. Entendeu? Beleza, família? Profeta, e essa zona que já. Ah, não, já tinha respondido as operações, muito rápida. É isso aí. O Gão tá na sala aí? Hugo tá na sala? O nosso Hugo, né? Que eu tenho outro Hugo na sala aí também. Tô? Cara, você pode falar um pouquinho de como é a sua experiência? Como tem sido sua experiência? Ó, exemplo, ó, vou botar uma compra aqui, ó. Ó, vou botar uma compra aqui com o alvo aqui. Ele pode buscar? Pode buscar, certo? Ó, o alvo aqui, igual o pessoal opera, né? Botar o stop aqui embaixo na mínima. Ou pelo menos igual ali o outro, vai.
Oxe, fala pra eles, família. Robinho Trader perguntou: você opera notícias? Ou se opero, meu querido. Tem notícia que nós bate a meta em 10 segundos na notícia. Ela vem e nós blá 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 e fatura. Operamos notícia também. Na verdade, a gente opera a reação da notícia, tá? A notícia em si, a gente espera. Aí, quando a notícia vem, o mercado reage à notícia, aí a gente opera. Beleza? Tranquilo, Genivaldo. Tamo junto, meu querido. Ó, vou chamar. Calma aí, deixa eu achar ele aí. Ativa o som aí. Vou pedir para ativar o som. Acho que deve aparecer na sua tela. Pode, se quiser Tá abrir a câmera, certo. pode Boa abrir noite. também, mas se não quiser, pode só falar, tá? Mas aí vai de Quero você. assustar o pessoal aí, não. Não, aí é foda. Boa noite a todos aí. Boa noite, família. Calma aí, deixa eu puxar aqui então, pelo menos, pra você ver. Ó, como eu falei, ele pode entrar? Pode entrar. Ele pode ir lá? Pode, mas ó a dificuldade que o preço tá, ó. Pra ir, ele vai e volta, fica numa minhaca danada, entendeu? Então a dificuldade que ele tem na região. Era muito mais fácil você pegar uma retraçãozinha aqui, entendeu? Nessa região. Muito mais simples. Mas calma aí. Não tem como passar, porque eu. Calma aí, calma aí, calma aí. Lá. Deixa eu. Ah, eu falo que Calma aí. eu comprei e-mail lá da Bahia lá, eu tenho bastante, Calma bem, aí. bem mesmo, sabe? Ah, eu Bem acho que embalado não mesmo. tá indo aqui não, mas pode falar aí, cara. Acho que tá saindo o seu áudio aí. Tá tranquilo o áudio aí? Estão ouvindo, família, o áudio dele? Fala aí pra mim. Estão ouvindo o áudio dele aí, tranquilo? Sim, sim. Payroll, então, é dinheiro no chão. Fala, Saviola. Dinheiro no chão, pô. Então, fala aí, Hugo. Se apresente primeiro, né? Muito Fala céu. como que foi sua experiência com as mentorias, com o acompanhamento geral aí, né? Você já fez mentoria, já fez sala, já estamos Não, tô acompanhando. toda Você risada você não, tô risada do vídeo inteiro, aqui na velho. cabeça. Então, acho que com a maioria aí, eu comecei pela OB, né? Inclusive, passei lá na 10X e, cara, vou falar pra você, a realidade, meu, que eu também tinha o pensamento de uns que eu estou vendo colocar no chat aí, referente à OB, questão de CPF e tal. E o único problema que eu tive com o CPF foi a questão da DARF, cara, que é até gratificante de falar. É, Eu tive um então. probleminha aí mesmo que o ano passado eu conheci o seu operacional, né? Na verdade, eu comecei com você o ano passado Uhum. e foi onde eu comecei a ter resultados. Ou seja, o meu mindset mudou. Tem um operacional que hoje eu posso falar que eu tenho um operacional, onde eu chego, posso falar que eu sei operar o preço, sei realmente a reação do mercado. E como você sabe, eu estou fazendo algumas testes em mesas proprietárias, né? Inclusive, já apareceu mais uma agora e eu estou indo para cima. Ó, marcha, aí sim, Então, pô. Então, eu acho que pelo fato de ter uma amplitude no próprio mercado, para a gente poder. Fala de suporte. Esquece o suave aí, pessoal. Da questão do mercado, é muito ampla, cara. Então, igual você falou, de operar Forex, realmente respeita no Forex o operacional, sem medo. Pode colocar o M15 lá e marcar do jeito que ele tá ensinando aí, que respeita, é tranquilo. Diferente de muitas mentorias que eu vi por aí, cara, você ensinou o básico, que eu até me espantei quando eu vi. É Eu normal. falei, não, é impossível, mano. É Eu impossível que o imagino que tem mercado muita gente seja que isso. tá assim também. Quando eu explico, o pessoal fala, mano, não acredito que eu vim só pra isso. E aí a pessoa não bota fé. Só que por isso eu tô falando. Exato. Abram a mente de vocês, coloquem em prática antes de julgar, família. Porque eu sei que parece muito simples, mas é tão ridículo o quanto o resultado dá de tão simples que é a análise. Então, cara, tô sendo bem sincero e transparente. Eu mesmo, na primeira semana que eu vi, eu falei, não, não pode ser só isso, cara, é impossível. Aí, como eu não tinha nada com plataformas ainda, eu baixei o Profit, falei, mano, vou colocar aqui, não custa nada, né? Vamos colocar aqui, vamos testar, colocar no simulador. Cara, e no simulador, quando eu vi o negócio acontecer, eu falei, mano, não pode ser só isso. E realmente é, cara. Funciona, respeita. E agora você está trazendo uma nova introdução
que eu vi que você está fazendo os scalps, né? Na época da mentoria que eu fiz no ano passado, não tinha. E tá Sim, sendo o super, mercado, mano, super sim, o top. mercado mudou, a gente se adaptou a ele, realmente. Isso, tá sendo super top na sala de operações, no qual eu estou também, né? Que, como já falei contigo, é onde eu tô tendo bastante resultado, cara. Inclusive, já vou falar de antemão aí pro pessoal. Tô há 3 dias operando, tá? 3 dias operando em uma mesa, e essa mesa, ela me dá o suporte total de eu poder sacar ou semanal ou mensal. Basta eu na hora de escolher o plano. E eu falei, o que que eu preferi? Colocar mensal para mim não ficar afoito. E, cara, Sim. 3 dias eu já estou com R$ 800 positivo. Aí, ó, 3 dias de top, operação. 3 dias de operação, pô. 3 dias de operação. É óbvio que com um contrato fica um pouco mais difícil, mas, cara, dá para fazer. Eu fazia com 2 contratos, eu fazia com três Sim, contratos, eu fazia 1.200, 1.500. Então dá, cara. Basta realmente colocar em prática tudo que você está ensinando aí, cara. E eu vou falar para você. Foi o mar que se abriu, velho. Para mim, amém, não, irmão. não tem como, não tem outra coisa, cara. Só gratidão mesmo para dizer. Tamo junto, tamo junto. Tamo, Otávio, tamo junto de verdade, irmão. E família, para vocês verem que, tipo, eu sei que parece simples, eu sei que tem gente que vai estar meio receoso assim, mas é literalmente o simples que dá certo. Eu falo, canso de falar, faz o simples que dá certo. E é isso que eu quero dizer, entendeu? O Hugo é o exemplo vivo, ele tá com a gente aqui desde o final do ano passado ali, o que já tem um tempo, né? Já faz quase um ano que ele tá com a gente aí. E o Hugo, vou falar aqui porque hoje não é spa. O Hugo é aquele cara que quando chegou, ele não é, não digo nem cabeça dura, mas é como ele mesmo falou, é aquele cara que eu dava pra ver na semblante dele que ele tava meio descrente, tá ligado? Ele tava meio tipo, mano, ele tá com algum indicador, tá com a ferramenta mágica na outra tela ali e fingindo que tá analisando, tá ligado? Ele tinha essa desconfiança mesmo, a gente chegou a trocar ideia. Só que ele é a prova viva, ele começou a botar em prática. E ele se esforçou em momentos, ele já mandou foto assim, que ele estava em momentos que ele estava trabalhando, ele tirou um momento do trabalho para operar, para focar operar, operando do trabalho. E hoje em dia, como ele mesmo falou para vocês, família, em 3 dias aí de operação, ele fez 800 pila. Já é mais da metade de um salário mínimo em 3 dias. E não em 30 dias trabalhando, não. Em 3 dias trabalhando da casa dele, ele termina de operar, né? A gente termina na sala. Ele pode ficar com os filhos dele, ele pode ficar com a família dele, ele tem tempo livre para curtir as coisas ali, certo? Por quê? Porque ele fez o simples que dá certo, ele fez o que deve ser feito, ele entendeu. Esse que é o ponto. O Hugo, ele é uma das pessoas que entendeu o que é ser profissional. E ele está exercendo exatamente essa consistência, esse profissionalismo. E não é um bicho de 7 cabeças, não é uma fórmula mágica, não é isso, não é aquilo, não. É simples, família. O mercado ele conversa. Isso daqui que a gente fez hoje é nada do que a introdução ao graphics, entre aspas, a língua do gráfico. O gráfico ele conversa com a gente. E quando você consegue entender o que ele está conversando, quando você consegue escutar o que ele está falando, como eu falei, não o que você quer que ele faça, e sim o que ele está fazendo. Quando você começa a entender o que ele está fazendo, você vai olhar e vai falar: ó, aqui ele vai dar uma freadinha, ó, aqui ele vai descer tranquilo, pô, aqui eu acho que ele vai parar totalmente, vou pegar uma reversão. Ah, aqui ele vai romper, se ele romper aqui, ele vai despencar, então vou descer com ele. Pô, aqui ele já bateu 2 vezes, não foi, então vai reverter. Você começa a entender o que o gráfico está conversando e o gráfico está falando com você, família. Simplesmente nessa simplicidade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí? E lembrando que amanhã eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Amanhã eu tenho uma super surpresa para vocês. A gente vai concluir o raciocínio de hoje. Hoje a gente falou, recapitulando. Hoje nós falamos sobre zona de proteção, sobre proteção de preço, perdão, zona de proteção, né? Mas proteção de preço e sobre zona de briga, certo? Entendemos o que é cada um, como eles funcionam, como operar cada um deles e como a gente usa isso na análise, certo? Nós entendemos isso hoje. Amanhã nós vamos entender um pouco mais sobre o interesse e volume, que essa é a aula de ouro. Amanhã, família, é a aula de ouro, certo? Por quê? Porque é uma análise que até hoje eu não vi ninguém no YouTube, ninguém, nem no YouTube, nem traders grandes. Eu já conversei com trader grande, trader de corretora, que tem uma análise parecida, mas nunca usou esses termos, nunca não colocou dessas palavras. Então amanhã eu vou ensinar uma análise para vocês que ela é literalmente o diferente, ela é quase que o oposto da maioria
das análises comuns de livro que a gente vê. É quase que o oposto, literalmente. Então amanhã eu vou ensinar uma análise que, novamente, abram a mente. De princípio, vocês vão olhar e falar: esse cara tá falando merda. Esse cara tá chapando na maionese. Mas vocês vão começar a colocar em prática, vocês vão começar a ver o gráfico andando, e vocês vão ver que é uma análise que respeita muito. E aí, literalmente, vocês vão olhar e falar: cara, é por isso que eu levava tanto loss. É por isso que eu rompia, eu tentava ir, não ia. É por isso que o preço voltava, eu achava que estava negando e ia reverter. E ele continuava despencando, ou continuava subindo, não revertia naquela região. Amanhã a gente vai entender exatamente o que é esse Q a mais que o preço nos mostra, para a gente ter mais uma confirmação de que se ele chegar naquela região ele vai reverter, ou de que se ele rompeu aquela região ele vai continuar. Beleza? E também uma outra surpresinha que eu tenho para vocês amanhã. Então, espero vocês, todos vocês aqui amanhã, no mesmo horário ali, 8 horas, 8 e 2 da noite ali mais ou menos. Eu já mando o link um pouco antes ali, para vocês ir chegando, se aconchegando, mas umas 8, 8 e 5, 8 e 2 a gente já começa o conteúdo da manhã. Beleza? O que vocês acharam da aula hoje, família? Coloca aí para mim. Coloca aí no chat. A aula foi boa? Foi ruim? Curtiram? Foi top? Foi mais ou menos? Como é que foi a aula aí para vocês? Coloca aí para mim. A aula hoje, a aulinha top aí, ó. Excelente, foi show, excelente, top como sempre, top, top. Foi boa? Aprenderam? Ou vocês estão sentindo que vocês aprenderam, expandiu a mente? Mesmo que, profeta, pô, eu gostei dessa aula aí, amanhã eu não posso comparecer, mas com a aula de hoje já aumentou a consciência aí de vocês? Expandiu, massa, top, top demais, conteúdo de milhões, de milhões, conteúdo de milhões, expandiu, top, topzera, top. É isso aí, família. É o que eu falo pra vocês, entendeu? Faz o simples que dá certo e marcha. Aula top de verdade aí, beleza? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, temos esses últimos minutinhos aí, ó. Se alguém quiser tirar uma dúvida, eu seguro esses 7 minutos até as 10, senão a gente encerra aqui e vamos descansar. Aí agora vocês que sabem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ser. Agora eu abro no geral, tá? Agora eu abro no. Firmeza, Algão, tamo junto. Agora dúvidas no geral. Não precisa ser só operacional. Quiser dúvida sobre mim, tipo, quem é você? O que você faz? Não sei o quê. Eu já me apresentei, né? Mas enfim. Mas qualquer dúvida no geral, eu digo agora. Senão a gente encerra mesmo. Tive que sair e perdi. Poxa, Marlon, você perdeu, cara. Aula na top. Você voltou no final da aula ainda. Não, tudo bem, tudo bem. Mas. Então, apareça na aula de amanhã, que aí eu dou uma recapitulada no começo, para você se situar e você já vai entender. Amanhã às 9 estamos na ativa. Estamos na ativa. Amanhã na sala. Quem é da sala aí, família? Amanhã ali, 10, 8h50, estamos na ativa para bater meta e fazer dinheiro mais um dia. Gerenciamento para iniciantes. Gerenciamento para iniciante, cara, eu não sei qual mercado você opera, mas de uma forma simples. Coloca um gerenciamento diário 2 para 1, certo? O que eu recomendo? Pega o seu capital, divide por 10 dias. São 20 dias úteis no mês, então divide o seu capital por 10 dias. Vamos supor, pô, profeta, se o seu capital for um pouco maior, se for menor, aí você vai ter que dividir um pouco menos, óbvio, né? Mas se já for mais de R$ 500, mais de R$ 1.000, aí dá para você fazer essa divisão. Pega ali o seu capital, o seu dinheiro que você tem para operar, divide por 10 dias. Vou dar um exemplo de 1.000 para ficar número redondo. Você tem R$ 1.000 para operar. Aí que você vai fazer? Você vai dividir esses R$ 1.000 no mês, eu falo, tá? Se for menos, tudo bem. Mas R$ 1.000 no mês, eu vou botar. Você tem R$ 1.000 para operar. Você vai pegar e dividir por 10 dias, ou seja, vai dar R$ 100 por dia, certo? Então aí o que eu recomendo? Você fazer o gerenciamento 2 para 1 diário, ou seja, se o seu stop no dia é 100, você bota a sua meta de 200, no caso, certo? Você bota a sua aula ali de 200. Sua aula ali, sua meta de 200. Por quê? Porque aí, mesmo que você tenha 50% de assertividade nos seus dias, você fica no ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, você ainda vai sair positivo. Se, por exemplo, dos 20 dias, você tomar 10 dias de meta e 10 dias de loss, você ainda vai fechar o seu mês positivo, entendeu? E aí, se por acaso você começar a levar loss, você só vai estopar o quê? Você só vai estopar 10 dias, entendeu? E aí, se você tiver positivo, você vai operar 20 dias. Se você tiver negativo, você só vai operar 10. Por quê? Grava essa frase aqui. Para quem ficou, pega esse ouro aqui. O trader profissional é aquela pessoa que limita as percas e explora os ganhos, certo? Limita as percas e explora os ganhos. Então, desde que você mantenha o gerenciamento
do que você perca menos do que ganhe, você vai fechar positivo mesmo com uma assertividade mais ou menos 50-50 ali. Beleza? Tive que sair, perdi, aula top, tranquilo. Se tivermos um volume comprador e um interesse vendedor. Aí depende da região que essa vela tá, Marcos. Volume comprador, interesse vendedor, normalmente dá venda. Só que depende da região. Essa vela aí com volume comprador, ela rompeu uma zona de briga, ela rompeu uma proteção, ela tá num corpo liso, ela tá perto. Então, depende da onde ela tá. Mas só nesse caso isolado, volume comprador, interesse vendedor, normalmente é a próxima vela da venda. Certo? Vai ficar gravada? Pô, não vai, Marlon. Infelizmente não vai, mas amanhã eu recapitulo tudo certinho, certo? Então é isso aí, família. Vamos nessa. Tamo juntão. Obrigado pela presença de todos aí. Amanhã, lembra, amanhã eu vou entregar o ouro para fechar certinho ali para vocês, certo? Então amanhã, no mesmo horário aí, 8 horas da noite, estamos na ativa para meter marcha mais uma aula top naquele pique, naquele jeito, beleza? Tamo junto. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Excelente noite, excelente descanso. Cuidem de quem vocês amam e da saúde de vocês, família. Porque não adianta vocês terem rios de dinheiro, mas vocês não terem saúde para desfrutar dessa grana e nem ter quem vocês amam do seu lado, certo? Então cuida do que é importante. Lembra, saúde, família, depois a grana. A grana não é a coisa mais importante do mundo. Ela é boa, é maravilhosa, mas não é a mais importante do mundo, certo? Tamo juntão. Deus abençoe a todos. Opa, calma aí. Aqui. Agora sim. Deus abençoe a todos e marcha! Até amanhã, família. Valeu!